que gostaria de ser conhecida como uma grande escritora. Nem todos os escritores gostariam de ser conhecidos como pensadores, filósofos ou todo esse tipo de coisa. Mas se eu pudesse ser conhecida por uma coisa, seria por ser gentil. Essa frase não é minha, essa frase é de uma pessoa que foi convicta por assassinato. E eu vou contar a história delas hoje pra vocês. Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais um episódio de Crimes em Série. Bom, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de fazer um agradecimento, mesmo que elas nunca vejam esse vídeo, à doutora Megan Sachs e à doutora Amy Schlossberg, que são duas doutoras em criminologia. Elas dão aula lá numa universidade nos Estados Unidos e elas foram a fonte de muitas das informações que eu vou compartilhar com vocês, porque, enfim, né, sempre é um vídeo especialista. E elas fazem parte do meu... Elas são os hosts do meu podcast favorito, que é Women in Crime, recomendo muito. Enfim, é isso. Então, primeiramente, eu queria pedir desculpa por demorar pra postar o vídeo, mas é que eu ainda sou um ser humano cotoco no YouTube, então eu faço tudo sozinha. Só que além do YouTube, eu tenho um CLT, que eu tenho que, né, alguém tem que pagar minhas contas, e no caso sou eu. Mas eu vou tentar manter a quantidade de posts maior. A questão é que, como não são só casos são muito difíceis de cobrir, porque você tem que pesquisar muita coisa, mas como ainda tem as teorias de criminologia, e eu não gosto de, dar as coisas pela metade, então eu demoro mais um pouquinho, mas por favor me perdoe. Bom, primeiramente, eu gostaria muito de lembrar vocês que esse vídeo, ele vai tratar de temas como violência, assassinato, então assim, se você tiver fragilidade com esses assuntos, eu recomendo você sair do vídeo, se não, bora. Situação hipotética. Você tá lendo um livro, feliz da vida, num domingo à tarde, e você tá vendo assim, nossa, essa pessoa tá escrevendo tão bem, será que ela tem alguma experiência no assunto? Só que aí você para a pensar, nossa, esse é um livro de ficção criminal, né? Então isso é alguma coisa de errado. Bom, esse é o caso de uma das maiores escritoras de ficção criminal que a gente tem no mundo. O nome dela é Anne Perry. E ela tem um passado que nem todo mundo conhece e eu tô aqui pra contar pra vocês. Bom, vocês daqui a 2 segundos vão já descobrir que o nome da Anne Perry de nascença não era Anne Perry, o nome dela era Juliette Hume. E ela fez parte de um dos crimes mais famosos dos anos 50 na Nova Zelândia. E ela não cometeu esse crime sozinha, ela cometeu esse crime junto com a sua comparsa, entre aspas, que era a sua melhor amiga na época, que era a Pauline Parker. Ambas eram menores de idade na época. E esse caso ficou muito famoso, é um dos maiores casos dos anos 50. E basicamente, como esse caso era muito famoso, o diretor de filmes Peter Jackson, que vocês já devem conhecer, quem gosta de filmes, enfim, ele foi o diretor de Senhor dos Anéis e os filmes do Hobbit, enfim, filmes muito bons e muito famosos. Ele se interessou pelo caso e para fazer um filme sobre o caso, e ele se chama Almas Gêmeas. O filme é de 1994 e pasmem, sabe quem faz a Anne Perry? A Kate Winslet, sim, a pessoa que faz o Titanic, a Rose, enfim, é bem humilde o filme, né? E logicamente, como o filme ele fez bastante fama, as pessoas começaram a se perguntar onde estavam essas duas garotas. E alguns jornalistas eles começaram a investigar e até eles chegaram à conclusão que a Juliette Hume, que era uma das meninas envolvidas no caso, teria crescido e se tornado uma das maiores escritoras de crimes, ficção criminal que a gente tem hoje em dia, que é a Anne Perry. E foi nesse momento que a Juliette, né, a Anne, contou inclusive para sua agente a sua real identidade, e a partir desse momento foi ao público a sua identidade. Até então as pessoas só a conheciam pelos seus livros, mas agora juntaram dois passados diferentes. Nessa época, a Anne Perry já estava morando na Escócia, então, enfim, ninguém imaginava, foi um choque. Mas eu vou contar hoje pra vocês esse caso, e ele começa na Inglaterra mesmo, em 1938. Esse foi o ano que a Juliette nasceu. Ela nasceu na Inglaterra, dos seus pais Henry e Hilda Hume. Ela não teve uma infância muito fácil, apesar de ter sido uma pessoa muito privilegiada. Então a família tinha realmente muito dinheiro, status. O nome Hume era bastante famoso por conta do Henry ser um físico muito famoso e reconhecido pelo seu cargo, por sua inteligência, enfim.
mas nem tudo era flores. Então a Juliet ela foi diagnosticada com tuberculose ainda bem cedo na infância. E os seus pais, eles logo perceberam que países com a temperatura mais alta, eles ajudariam ela a ter uma recuperação mais rápida, basicamente. Porque a tuberculose nessa época ela não tinha uma cura, então eram só formas de você amenizar a doença. E eles mandaram ela então para as Bahamas, uma vez com uma babá, e em outra oportunidade eles enviaram ela para morar junto com a sua tia, a irmã do Henry, na África do Sul. Isso é um ponto muito importante, porque é nesse ponto que a Juliet ela vai falar mais tarde sobre isso. Ela vai falar que ela sentiu um pouco de rejeição da parte dos seus pais e quase um abandono, basicamente. Isso é muito importante porque existe uma teoria na criminologia que ela explica mais ou menos como isso influencia o futuro. Então, basicamente, a teoria se chama Social Bond Theory. E essa teoria vai falar que quanto mais laços fortes, então a teoria dos laços sociais, quanto maiores seus laços com a sua família, com os seus amigos, com animais, seu trabalho, enfim, quanto mais raízes você criar, menor é a chance de você cometer algum delito. Então, um desvio criminal, um desvio de caráter, quanto maior seus laços, menor a chance, porque você vai ter coisas e pessoas para pensar e praticar sua empatia e consequências dos seus atos antes de cometê-los. Então, vou dar um exemplo X. Eu amo muito a minha mãe e eu estou pensando em cometer um crime. Então, ao invés de você ir direto e cometer o seu crime, você vai pensar: poxa, como isso vai afetar a vida da minha mãe? Será que ela vai ficar chateada comigo? Como isso vai afetar minha vida social, o meu status social? Então, todas essas questões sociais, quanto maiores suas raízes, socialmente falando, menor a chance de você ter um desvio. E essa teoria é muito importante, porque ela dá para ver claramente essa teoria aplicada na Juliet, vocês vão entender o porquê mais pra frente, mas basicamente ela tinha pouco laço forte com a sua família. Inclusive, ela relata isso mais tarde, ela fala em certos momentos assim, que o irmão dela, ela se lembra da mãe dela indo em todas as consultas com ele, mas ela sentia esse abandono quando a família dela mandava ela para outros países para se curar de sua doença. Enfim, isso é um ponto muito importante. Interrompemos a programação para um recado do patrocinador. A Sinusite está patrocinando esse vídeo, então se você ver algum corte meio estranho, provavelmente sou eu espirrando, por favor me perdoe. E agora que vocês já ouviram sobre a Juliet, vou falar um pouco mais sobre a Pauline Parker. A Pauline, ela nasceu no mesmo ano que a Juliet, então em 1938, só que ao contrário da Juliet, que nasceu na Inglaterra, a Pauline nasceu na Nova Zelândia, que é onde o crime acontece, e ela nasceu de raízes muito mais humildes do que a Juliet. Então, o pai dela trabalhava numa loja de peixe e a mãe dela era uma dona de casa, basicamente. Mas a casa dela também não era uma casa normal, entre aspas. Não tinham finanças o bastante para cuidar de todos os custos da casa. Então, eles alugavam alguns quartos e a mãe dela cuidava dessa parte de hospitalidade, enfim, a administração mesmo do que a gente pode quase chamar de uma pousada que eles tinham dentro da casa deles. Então, ela tinha toda essa fonte mais humilde, mas assim como a Juliet, ela teve uma infância difícil, porque ela teve uma doença nos ossos muito forte, e basicamente a descrição dessa doença em todo lugar que eu procurei é que é uma doença muito dolorosa, então ela causa bastante sofrimento. E a Pauline, ela sempre viveu com isso, ela acabou fazendo bastante cirurgia, então ela tinha bastante cicatrizes, e eles inclusive mostram isso bastante no filme. Então, se vocês verem o filme, tem bastante diferença da história real, mas certas coisas eles conseguem fazer uma representação fiel, e essa é uma das coisas. E basicamente é isso. Então agora vamos ao caso, como que elas se conheceram e acabaram chegando no crime. Como eu disse anteriormente, o Henry Hume, ele era um físico notório e, em dado momento, ele foi transferido da Inglaterra para a Nova Zelândia em uma faculdade muito boa. Então, ele já chegou lá com um certo status social muito bom. E, basicamente, eles se mudaram para uma casa gigante, uma mansão, que você pode considerar até um rancho, porque era um paraíso. Então, tinham cavalos,
Era tudo que uma pessoa podia sonhar, basicamente, em viver uma casa, assim, pelo menos. Muito ideal. A amizade das duas começou na escola, mas mais precisamente quando os esportes eram propostos, as atividades físicas eram propostas para as alunas, mas nenhuma das duas podia participar por suas questões físicas. Então, nesse momento que elas estavam reclusas das outras garotas da escola que estavam praticando essas atividades, elas ficavam sozinhas e, portanto, foi reportado que a amizade delas cresceu muito rápido. Então, sabe quando você tem aquela conexão instantânea com uma pessoa? Basicamente foi isso. E elas começaram a dividir seus interesses em particular, seus interesses, enfim, que elas tinham em comum, e uma delas é a literatura. Isso é uma parte que é muito bem retratada no livro, porque basicamente elas viviam com a cabeça na lua, que é o que a gente chama aqui no Brasil. Elas viviam num mundo de conto de fadas, então elas criaram o que elas chamavam de The Fourth World, então o quarto mundo, ou a quarta dimensão, e esse era um mundo onde elas criaram vários personagens, inclusive personas para elas mesmas. Então a Deborah, ela era uma princesa, a Juliet, quer dizer, era a princesa Deborah, e basicamente ela era uma princesa muito linda, que tinha uma vida perfeita, e a Pauline, ela era uma personagem que basicamente era irmã da Juliet. Tem alguns relatos meio tortos sobre isso, basicamente, mas é isso. Então, elas tinham um mal desse mundo de ilusão, elas realmente viviam com a cabeça na lua. E isso é importante ser citado porque a gente já volta para aquela coisa delas não estarem com o pé no chão. A raiz delas não estava no chão, não estava no planeta Terra. Enfim, e a amizade delas cresceu muito rápido. Elas passavam bastante tempo na casa da Juliet, que, como eu disse, era aquele rancho maravilhoso, tinha cavalo, tinha não sei o que lá. E era uma relação muito boa, porque as coisas lá eram mais pacíficas. Então a Pauline, ela acabou encontrando nesse lugar um lugar mais ideal para ela, porque ela não tinha uma boa relação com a mãe dela, mas ela amava a Hilda, que era a mãe da Juliet. Então, enfim, você já vai vendo ali certas problemáticas. Eu acho que vocês conseguem me acompanhar nesse fator. E era uma pessoa... A Juliet tinha a sua vida financeira muito maior, e a família da Juliet, inclusive, entre muitas aspas, adotou a Pauline. Então, eles iam para certos lugares, levavam ela junto. Então, isso é muito presente, essa questão de tanto elas viverem nesse mundo de conto de fadas, mas ao mesmo tempo, esse mundo, os pezinhos dele ficavam na casa da Juliet, não da Pauline. A Pauline, ela basicamente, ela vivia na casa da Juliet. É isso. E isso é uma coisa muito importante, porque como elas passavam muito tempo juntas, elas tinham essa obsessão uma com a outra. Os pais delas começaram a se preocupar, porque na época... Ai, eu tenho até raiva de falar isso. A homossexualidade, ela era considerada uma doença mental. Então, tipo, quando elas começaram a ficar muito próximas, começaram a ter suspeitas de elas serem lésbicas. Ai, cara, eu não consigo nem falar isso sem... Passa ódio, mas tudo bem. E nisso os pais delas começaram a ter certas preocupações e as pessoas olhavam torto porque elas eram muito juntas, elas tinham entre 15 e 16 anos, elas chegavam até a tomar banho juntas, enfim. E eu não vou dar palestrinha aqui pra vocês sabem que mesmo que se esse fosse o fato, não tem problema nenhum, mas pra época era inclusive considerado um crime, então era muito mal visto. E basicamente esse foi o downfall da amizade, porque eles começaram a ver problemáticas, então começaram a querer afastar um pouco mais as duas. Uma coisa importante de se citar, que vocês vão entender daqui a pouquinho por que eu tô citando isso. Não é uma coisa convencional que a gente usa quando a gente tá falando de amizade. Mas no caso das duas, em certos momentos você vai ver certa liderança nessa relação. Então você tem a liderança da Juliet em boa parte da amizade, porque ela tinha ali o seu status mais alto, essa admiração muito grande da Pauline, mas em certo momento essa liderança muda um pouco, porque a Juliet acabou ficando doente, novamente com a sua tuberculose, e ela é internada no hospital. Só que ao mesmo tempo que ela tá internada, o pai dela é transferido de volta pra Inglaterra, porque ele tá fazendo, vou chamar de intercâmbio, só pra gente resumir. E a mãe dela vai junto, ao invés de ficar cuidando dela lá na Nova Zelândia. E a única pessoa da família que sobrou pra ela na Nova Zelândia foi a Pauline, que não era família de sangue, mas
era ali a pessoa que estava visitando ela quase todos os dias. E nesse momento, essa liderança da amizade, ela troca um pouco de lugar, porque a Pauline, ela toma esse papel de a pessoa cuidadora, essa pessoa que tá ali por ela, enfim. E é muito importante isso daí, principalmente por essa questão delas viverem num mundo de ilusão. E você vai entender mais daqui a pouco. Eu sei que vocês estão cansados de ouvir falando isso, mas no fim do vídeo vocês vão falar, nossa, tudo se juntou como se fosse um mapa conceitual na minha cabeça. E isso é muito divertido. Quando os pais da Juliet voltam para Nova Zelândia, isso era 1954, eles decidem que estava na hora de se mudar novamente. E além disso, eles queriam mandar a Juliet para a África do Sul de novo, para ela tratar mais a doença dela e morar junto com a tia. E a Juliet não se opunha a essa sugestão desde que ela pudesse levar a Pauline. E existem alguns relatos de que o pai da Juliet estava realmente disposto a pagar esses custos para Pauline junto, mas assim, é muito difícil dizer de fato, porque tem muita gente que fala que realmente ele ia arcar com tudo e ele confirmou isso em julgamento, mas tem muita gente que acha que ele estava, na verdade, falando português brasileiro, ele estava dando um miguezão só para as meninas não surtarem. Então, enfim, essa é uma questão, mas a questão que realmente incomodou as meninas era que elas sabiam que a Honora, que era a mãe da Pauline, não autorizaria ela a fazer essa viagem, enfim, a se mudar para outro continente. As duas meninas, como eu disse desde o início, elas viviam essa vida de ilusão e elas achavam que elas iam se mudar para a África do Sul e em dado momento elas iam acabar na Califórnia, que era o sonho da vida delas, ir para lá e entrar nessa carreira de escritoras, enfim, essa parte mais de literatura. Então, elas tinham esse sonho, só que o empecilho, entre muitas aspas, pelo amor de Deus, era a mãe da Pauline. E agora eu vou mostrar para vocês algumas entradas no diário da Pauline, que foram mostradas em julgamento mais tarde, e que foi como essa ideia foi se escalando, como é que elas resolveram lidar com essa situação que elas estavam vivendo. Alguns meses antes do crime, que eu vou contar para vocês daqui a pouco, a Pauline escreveu o seguinte no diário dela. E vocês vão perceber que ela usa certos erros. Esses erros não foram meus de tradução e nem de gramática, pelo amor de Deus. Esses erros eu fiz de propósito porque ela escreve dessa forma no diário dela e eu tentei usar uma forma parecida ao que seria mais ou menos a representação disso no português. Então, se vocês me ouvirem, vocês vão ver que ela tem uma narrativa muito impessoal. Isso não foi um problema de escrita, ok? Isso é uma questão dela, como ela escreveu no diário dela, enfim. A Pauline escreveu: porque a mãe não pode morrer? Dezenas, milhares de pessoas morrem todos os dias. Então, por que não a mãe? E o pai também. Aí ela fez outras entradas em abril. A raiva contra minha mãe está borbulhando dentro de mim. Ela é um dos maiores obstáculos no meu caminho. De repente, me vejo com vontade de me livrar do meu obstáculo. Bom, aí você já tem, né, uma frase bem problemática. Então, ela considera a mãe dela um obstáculo. E é dito que nessa época ela não estava nem se comunicando com a mãe dela direito. Então, não era nem como se elas estivessem tendo problemas. Elas literalmente não estavam se falando. Isso é bem preocupante, ainda mais lembrando a Pauline e a Juliet, elas tinham entre 15 e 16 anos, então não era normal isso. E vamos lá para mais partes do diário. Ainda não contei para Deborah, o nome da Juliet, no quarto mundo, os meus planos de remover a mãe. Eu quero que pareça uma morte natural ou acidental. Então essa é a primeira vez no diário dela que ela fala sobre morte da mãe dela, qual que era a forma de resolver esse obstáculo. Então, vamos lá para algumas outras entradas um pouco mais para frente. O nosso maior objetivo é moitar a mãe. A palavra, né, lá em inglês I want to murder, basicamente, e ela usa no diário I want to murder. Então, quando eu falo moitar, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Obrigada. Dessa vez é um plano definitivo que temos intenção de executar. Nós vamos trabalhar nele com cuidado,
mas ambas estão extasiadas com a ideia. Naturalmente estamos nervosas, mas o prazer e a antecipação são ótimos. Isso é muito difícil você ler, porque a gente lembra que a gente tá falando de adolescente. E essas adolescentes literalmente estão descrevendo que elas estão tendo prazer e ansiedade para cometer um crime. Então, é muito difícil, porque quando você vê esse caso por cima, você imagina que essa decisão poderia ter sido tipo, a última opção delas, enfim, uma questão de fugir, que se você tentasse ao máximo, entre muitas aspas, passar pano e tentar justificar o que elas estão fazendo. Mas nesse momento você vê que é completamente ao contrário, elas realmente tinham intenções cruéis, elas não estavam ali, elas estavam realmente aproveitando isso. Então essa ansiedade, e principalmente nos próximos versos, vocês vão ver que ela explica isso de uma forma que, assim, a gente que não tem vontade de cometer crime, é muito chocante a forma que ela fala disso. Então vamos para os próximos. No dia seguinte, nós discutimos os nossos planos de moitar a mãe e esclarecemos ele um pouco mais. Eu não sei se estou com pouca consciência ou se é tão peculiar que estamos loucas. E, nesse caso, ela usa a palavra mad, loucas, né? Ela usa a palavra mad, que ela tem dois significados no inglês, que é tanto a parte do raiva, né? Estou mad, estou muito brava, ou tem a mad de malucas. Então, nesse caso, ela tá usando de malucas, mas ao mesmo tempo faz sentido se você colocar no outro significado. E, enfim, 2 dias antes do crime, ela faz a seguinte entrada no diário dela. Nós decidimos usar um tijolo e uma meia, ao invés da bolsa de areia. Conseguimos discutir a morte totalmente. Eu estava tão dedicada como se estivesse discutindo uma festa surpresa. Então, a próxima vez que eu escrever no meu diário, a mãe estará morta. Quão estranho, ao mesmo tempo empolgante. Essa é a forma que a Pauline fala sobre o assassinato da mãe dela. E esse plano que elas estavam criando para assassinar a mãe dela. E é muito chocante. Ela literalmente compara uma premeditação de um crime com planejar uma festa surpresa. Isso é muito chocante pra gente que tem esse pensamento diferente. E, enfim, mostra que elas estavam premeditadas, que é uma coisa que agrava a culpa delas quando elas vão ser julgadas no futuro. Como todo mundo, as pessoas que conhecem um pouco mais a questão da justiça criminal, vocês vão entender um pouco mais sobre isso, mas é um agravamento, então isso traz uma punição maior. E, enfim, tem toda essa questão do prazer, a maldade mesmo, a crueldade e essa coisa da satisfação do crime, o que é, logicamente, muito problemático. Então, elas pegaram um tijolo, colocaram na pontinha de uma meia e usaram para bater. E essa era a arma do crime que ela cita no diário. Eu espero que eu encontre uma foto para colocar aqui, mas caso eu não encontre, essa arma do crime. E o plano delas era basicamente distrair a mãe da Pauline com algo e de repente elas dariam um golpe que seria o fatal e elas poderiam dizer que ela caiu e bateu a cabeça e foi uma morte acidental. Mas agora eu vou explicar pra vocês o que deu de errado, porque que o crime perfeito não foi perfeito. E, enfim, vamos lá. Explicando um pouco mais do crime pra vocês, basicamente o plano das duas foi chamar a Honora, que era a mãe da Pauline. Então a Juliet e a Pauline chamaram a Honora pra ir num parque, que se eu não me engano era o Parque Victoria, e ele tinha um caminho dentro da floresta, que era uma caminhada de mais ou menos uns 15 minutos. E nessa caminhada, no meio da floresta, elas então distraíram a Pauline com uma pedra e elas deram o primeiro golpe usando a meia de tijolo. Eu preciso enfatizar aqui que esse golpe que elas queriam dar de primeira era importante para tirar a culpa delas, porque seria a forma que elas iam culpar uma pedra que a Honora teria batido a cabeça. Só que o crime ele escala muito rápido, então ela dá o primeiro golpe, a Pauline que dá o primeiro golpe na própria mãe, quando a mãe dela tá de costas pra ela, abaixada, vendo a tal da pedra que elas apontaram, e só que a mãe dela não tem, ela só se machuca muito, então ela começa a gritar
E as meninas começam a se desesperar porque elas começam a perceber que um golpe não seria o bastante. Então agora as coisas vão ficar um pouco ruim de ouvir, mas enfim. Então a Pauline começa a dar vários golpes na própria mãe. E enquanto isso a Juliet estava segurando a mãe para ela não fugir. E em dado momento a Juliet pega a meia com tijolo e ela mesma começa a dar golpes. Mas se eu não me engano, acho que o último golpe mesmo foi dado pela própria Pauline, que foi quando a Nora parou de responder. Então, assim, você vê que realmente houve muita crueldade, muita violência no crime. Elas tiveram ali muito tempo, desde o início da violência até o final, para, enfim, parar e... Enfim, foi realmente uma coisa muito cruel você pensar que ambas estavam ali, como elas eram muito próximas, então era praticamente uma família para as duas, sabe? E é bem bizarro, assim, você pensar o tanto que elas tinham que estar dissociando da realidade naquele momento, ou se simplesmente a realidade delas era ser cruel naquele nível, eu não consigo imaginar de verdade. Mas, enfim, aí, nesse momento, elas estão com suas roupas, logicamente, encharcadas de sangue. E elas vão correndo até o café onde elas tinham ido naquele dia, que era o café mais próximo do início dessa rota de caminhada dentro da floresta. E elas chegam desesperadas, falando que a mãe da Pauline caiu e tinha ocorrido um acidente terrível. Não demorou muito para suspeitas caírem sobre elas, então a gente tem alguns relatos, principalmente das funcionárias do café, falando que, além das coisas não estarem se encaixando pelo fato da cena ser muito horrível para ter sido alguém simplesmente caindo e batendo na cabeça, então elas estavam cheias de sangue, a Rumora estava cheia de sangue. Então, além desses fatos não fazerem sentido, ainda tinha a questão de que o comportamento das duas estava muito estranho. Isso é um fator muito importante, porque a gente vai ainda falar muito sobre isso, essa questão do comportamento das pessoas no momento do crime, mas o delas estava realmente desviando do que se espera, não de uma coisa de chorou pouco ou chorou muito, mas elas estavam realmente fazendo piada e dando bastante risada. Bom, basicamente demorou 3 dias para Pauline confessar esse crime para a polícia. E assim que ela confessa, a Juliet também vai lá e confessa. Isso é um fator muito importante, porque basicamente, quando a gente tem um criminoso que faz as coisas em dupla ou em grupo, assim que o crime é feito, basicamente eles começam a virar um contra os outros. Mas as duas, elas eram tão unidas, que aí que eu falo que foge um pouco do normal da criminologia. Elas eram tão unidas que elas não fizeram isso, que é tão comum nos crimes com mais de uma pessoa. Elas não viraram uma contra a outra. Elas ficaram juntas, dando apoio ao caso uma da outra até o final. Não demorou muito para elas irem a julgamento por seus atos, elas foram julgadas juntas. E uma coisa muito interessante, que é muito difícil do que a gente vê nos outros países, é que geralmente quando um crime assim é cometido por 2 pessoas, a gente tem os predadores presos no seu cárcere, separados um do outro. Mas no caso delas, elas foram presas juntas e até o dia do julgamento elas ficaram presas juntas, o que é bem difícil a gente ver. Agora que a gente começa a falar um pouco mais sobre o julgamento das duas, vocês me perguntam o que raios a defesa poderia ter falado em defesa das duas. E eu vou dizer pra vocês, eles alegaram insanidade. E agora as coisas vão começar a fazer um pouco mais de sentido. Enfim, os comentários que talvez vocês devem ter achado que eram pontas soltas, elas vão se encontrar. Basicamente, o que a defesa alegou foi que elas tinham um transtorno que acontece com 2 ou mais pessoas juntas, que se chama folie à deux. Eu não sei se eu estou pronunciando isso certo, eu copiei o máximo possível do Google Tradutor. Logicamente é um nome em francês, mas o que ele diz é que, eu vou ler aqui para vocês. Folie à deux é uma síndrome rara definida pelo compartilhamento de sintomas psicóticos entre 2, 3 ou mais indivíduos. Eu fiz um quote do site saudeendia.com.br. Então, basicamente, falando em termos simples, que eu acho que são mais fáceis de entender,
Eu entro em um transtorno psicológico e as pessoas ao meu redor, elas entram junto. Então, existe dois tipos desse transtorno. Então, existe, geralmente, pessoas muito próximas que acabam entrando nesse transtorno juntas, ou existe também um pouco diferente, eu não sei especificamente se ele entra ainda como folia do, mas basicamente, tipo, eu tenho um transtorno, eu imagino que formigas dominam o mundo, você também acredita que formigas dominam o mundo e, portanto, nós formamos uma amizade que acredita nisso. Então, basicamente é isso. Mas eles alegaram o folia do para as duas meninas, só que o que eu quero chegar é que o folia do, ele justifica um pouco falando que para ele acontecer, precisa existir uma pessoa principal, assim, liderança, que ela que vai, entre muitas aspas, liderar esse delírio juntas. Eu não quero usar nenhuma palavra ruim aqui para descrever, isso é um pouco difícil de descrever essa situação que elas estão passando. Então, basicamente, o que ele vai dizer? Então, vamos supor, a Juliet, ela era a pessoa principal, então ela entra num delírio e, consequentemente, a Pauline, por ser muito próxima, enfim, influenciada, ela acaba entrando nesse delírio junto. Então, por isso que eu falei naquela hora as questões de liderança da amizade, porque significa que esse delírio, em certo momento, ele pode ter vindo mais da Juliet, em certo momento mais da Pauline. Isso é uma coisa muito subjetiva e que teria que ter um estudo muito mais detalhado pra gente saber de fato, mas pegando a teoria dele e aplicando nas duas, é isso que a gente consegue concluir e analisar, basicamente. E os promotores, ao contrário da defesa, eles acreditavam sim que elas estavam sãs durante seus atos, e a maior prova que eles irão utilizar serão os diários da Pauline. E é muito importante enfatizar que ambas tinham diários, só que acredita-se que a mãe da Juliet, ela tenha queimado todos os seus diários antes dos julgamentos, enfim, para proteger talvez a filha. E, inclusive, pelo que se diz, ela pediu para uma funcionária fazer isso. Então, é por isso que a gente tem esses relatos. Então, todo o julgamento vai ser baseado nos diários da Pauline, mas só para dizer que, sim, existia o diário da Juliet também. Ele só está perdido pelos ares. E a gente já sabe, eu já contei para vocês algumas passagens. Então, o que mostra o que isso é relevante para o caso. Logicamente, é uma prova. E principalmente é uma prova de que os crimes são premeditados. E como eu disse anteriormente, premeditação é um agravamento do seu crime. Então você tem, por exemplo, um assassinato de primeiro grau, um segundo grau, e tudo isso é definido por esses agravamentos. Eu quero fazer um vídeo mais focado nesses nomenclaturas de, enfim, justiça criminal, mas é só para vocês entenderem. Essas coisas são definidas por agravamentos. E premeditação de um crime é diferente de um crime de legítima defesa ou um crime de situação. Um crime premeditado, ele tem um agravamento muito grande, porque imagina que essas pessoas, elas tiveram tempo de refletir sobre os seus atos e elas, mesmo assim, escolheram cometê-los. Então, isso é um agravamento muito forte. Por isso, elas são acusadas de um assassinato de primeiro grau. E os promotores ganharam o caso, então elas foram acusadas de assassinato em primeiro grau, mas, como eu disse, elas eram menores de idade. Na época, existia a pena de morte na Nova Zelândia, mas elas não poderiam ser acusadas e pagarem com a pena de morte porque elas eram menores de idade. Então, ao contrário disso, eles usaram uma regra com um nome muito engraçado. Eu basicamente nunca tinha ouvido falar dessa nomenclatura. Eles falam basicamente assim: They were detained at Her Majesty's pleasure. Então, basicamente, elas foram presas a critério da Vossa Majestade. Então, basicamente, o que isso significa não é que elas estavam presas a critério da Rainha da Inglaterra, né? Porque a Nova Zelândia nessa época tinha uma certa ligação, mas, na verdade, a questão é que elas estavam presas no critério do Ministro da Justiça da Nova Zelândia, e isso basicamente seria lidado de uma forma mais secreta, entre aspas, mais atrás das cortinas, já que elas eram menores de idade. Então, nessa época, assim que
o julgamento delas acabou, ninguém sabia exatamente quantos anos de prisão elas teriam ganho, enfim. Tudo o que foi dito foi que a única condição que elas foram impostas, inclusive isso tá no filme, é que elas nunca mais entrassem em contato uma com a outra de novo. Ambas foram enviadas para lugares diferentes para cumprir suas penas, né? Porque inclusive parte da pena que elas fossem separadas. Então elas foram enviadas para lugares diferentes, mas o ano da soltura foi o mesmo. Tanto a Juliet quanto a Pauline foram soltas em 1959. E é importante citar isso porque a gente está falando de um crime de 1954. Então quer dizer que elas foram soltas 5 anos depois por um assassinato brutal e cruel. A Pauline, ela foi solta ainda com liberdade condicional, por certos agravamentos da parte dela, ao fato de que ela que criou o plano desde o início. No diário dela, ela fala que o plano que criou foi ela. E a Juliet, ela saiu da prisão e logo em seguida ela já saiu do país e voltou para a Inglaterra, enfim, e eventualmente ela ia se mudar para a Escócia. Agora eu pergunto para vocês, você acha que a punição, ela fez o seu papel? Você acha que 5 anos de prisão por um crime tão brutal foi o bastante? Bom, eu vou tentar explicar para vocês uma teoria de um moço chamado Jeremy, e o sobrenome dele eu não sei falar direito, mas eu acho que acredito seja Bentham. Jeremy Bentham, ele criou uma teoria que é a leis, basicamente, as 5 objetivos da punição. Então, a gente está falando de encarceramento, no caso, e eu vou explicar um pouco para vocês, e vocês vão falar para mim nos comentários se vocês acham que o encarceramento delas, ele chegou a atingir seus objetivos ou não. Lembrando que até onde se sabe, porque a gente nunca fala que ninguém nunca voltou a cometer crimes, porque pode ser que essa pessoa cometeu crime, só não foi descoberta. Mas até o momento, as nossas informações é que elas realmente nunca cometeram outro crime depois da sua liberdade da prisão. Mas enfim, vou ler aqui para vocês. Os 5 objetivos da punição. Eles são a dissuasão, que é basicamente você sendo punido por um crime, então, consequentemente, você não vai querer cometer outro crime porque você recebeu uma punição. Então, é tipo criança que faz uma coisa errada, ele recebe uma punição, portanto, ele não vai querer cometer outro crime porque ele vê que existe uma punição para ele. E além dessa questão só da pessoa que está cometendo um crime, tem também um objetivo público. Então, as pessoas verem que essa pessoa está sendo punida, portanto, elas não vão querer cometer outros crimes. A segunda parte dessa teoria dos objetivos da punição é a incapacitação, ou seja, eu prender um criminoso para ter menos chances dele voltar a ofender nas ruas. Então, se uma pessoa está assaltando pessoas nas ruas, quando ele está encarcerado, ele está impossibilitado de cometer esses crimes, portanto, você está trabalhando pelo bem da comunidade, não só daquela pessoa. O terceiro é a reabilitação, então são os projetos, basicamente, que existem dentro das prisões, em qualquer outro tipo de encarceramento e punição, seja ele em alas psiquiátricas, enfim, que é a pessoa conseguir ter acesso a certos cursos, por exemplo, ou, enfim, criar certas habilidades que possam ajudar ela a se reabilitar na sociedade depois. Então, por exemplo, uma pessoa que começa a trabalhar como chefe de cozinha dentro da prisão, ele acaba aprendendo bastante e depois, fora, possivelmente ou tecnicamente, ele teria certa habilidade e conhecimento para seguir com essa função na sociedade no momento que ele voltasse à vida dele e fosse se reabilitar com essa habilidade. Então, basicamente, a reabilitação é isso. A quarta parte dessa teoria é a retribuição. Então, basicamente, é uma coisa mais ligada à sociedade, em que a sociedade vai entender que aquela pessoa já está pagando por seus crimes, portanto, quando ela voltar à sua vida, depois que ela for liberta, essas pessoas não vão sentir vontade de se vingar pelo crime que ela cometeu. Então, por exemplo, uma pessoa comete um crime e eu, como pessoa que faz parte da mesma sociedade dessa pessoa, sinto muito raiva dela pelo crime que ela cometeu.
Então, como não existe um processo que puna ela, eu me sinto intitulado a fazer essa retribuição, então a me vingar por essa pessoa que foi vitimizada por ele. E quando você tem essa questão da punição, é estudado e é esperado que as pessoas sintam que aquela pessoa já sofreu a punição que lhe foi dada, portanto a sociedade não precisa fazer justiça com as próprias mãos, basicamente. Então é essa teoria da influência que isso tem na sociedade. Você comete um crime, você é punido, portanto a sociedade não precisa agir, já que as leis e a justiça já fizeram o seu trabalho. Aqui no Brasil isso é um pouco questionável, né? Mas tudo bem. E por último é a restituição. Então é você conseguir restituir a vítima, basicamente, seja com certo fechamento, a restituição basicamente é a punição e a vítima se sentir satisfeita com a punição que o criminoso recebeu. Então, tanto a vítima quanto a família da vítima, que lembrando que família de vítima também é vítima, então dessa forma as pessoas se sentem menos vitimizadas por uma situação, já que elas receberam a justiça que elas mereciam. Então essas são as 5 teorias. 5 teorias não, as 5 partes da teoria da função da punição. Então agora que você ouviu isso, você acha que essa punição de 5 anos, ela efetuou o seu papel? Lembrando que elas nunca mais cometeram crimes depois, que isso é uma parte muito importante, enfim, tem que levar tudo isso em consideração, mas eu queria muito trazer essa teoria para vocês, porque quando a gente ouve que 2 pessoas foram, ficaram reclusas apenas por 5 anos por um crime tão hediondo, é uma coisa que traz certo choque. Então eu queria muito trazer essa teoria, inclusive discutir um pouco sobre isso. Eu sei que é uma coisa muito difícil de se discutir, porque tem várias nuances, mas vocês acham que menores de idade, eles deveriam ser punidos tão severamente quanto maiores de idade? Aonde vem essa linha? Isso é uma questão muito de opinião e eu não vou falar a minha aqui, porque eu acho que não é meu papel, mas é papel de vocês nos comentários. Enfim... Outra coisa que eu queria falar é que essa é uma questão muito presente, principalmente em discussões recentes, por exemplo, em países como a Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, você tem simplesmente crianças menores de 13 anos, elas não são julgadas por nada. Então, literalmente, eles podem cometer um assassinato e não punição para isso. Sinceramente, eu tenho que pesquisar para saber se houve já uma mudança sobre isso, mas até o último caso que eu escutei sobre eles, de uma gangue que acabou atropelando um motociclista que estava trabalhando, enfim, eles eram todos menores de 13 anos e até hoje, pelo que eu saiba, eles não pagaram pelos atos, então eu vou procurar me atualizar sobre isso, qualquer coisa eu boto aqui no vídeo se eu souber alguma informação nova, mas, enfim, é um assunto muito discutido, inclusive aqui no Brasil, porque a gente tem bastante menor de idade cometendo crime, e aqui eles caem na FEBEM, né, que é o que a gente chama, só que muitas vezes essas 5 partes do objetivo da punição, eles não acabam sendo utilizados, na minha opinião, principalmente a questão da reabilitação do preso. Eu acho que aqui no Brasil não é muito bem executada, eu acho que aqui faltam certas formas de ajudar o preso a se reabilitar. E enfim, dizendo isso, eu não tô falando que ele merece certa ajuda, ou se ele merece ou deixa de merecer, é só que a gente tem que reabilitar essas pessoas justamente para elas não cometerem crimes contra a gente depois, entendeu? Não é questão de ajudar, é questão de evitar mais crimes. Bom, gente, esse foi o caso de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. E só pra deixar claro, eu falei bastante da Juliet, né, que se tornou a Anne Perry, que é bem famosa, mas a Pauline também mudou seu nome depois que ela saiu da prisão, mas ela é uma pessoa muito mais reclusa, ela não deu nenhuma entrevista, ao contrário da Juliet, que já deu bastante. Então, a Juliet se tornou a Anne Perry, que é essa escritora famosa, vocês podem pesquisar, ela foi best-seller no New York Times, mas a Pauline, ela começou a usar o nome Hillary, alguma coisa, e a Hillary, basicamente, ela tem uma vida mais pacata, é dito que nenhuma das duas se casou depois ou teve filhos. A Anne Perry, infelizmente, faleceu em abril desse ano, mas vocês ouviram algumas palavras dela no começo desse vídeo.
E é isso, gente. Eu quero muito saber a opinião de vocês sobre esse caso, sobre as teorias que eu trouxe. E eu acho muito interessante trazer essas teorias, porque eu basicamente uso elas o tempo todo. Então, às vezes, para explicar questões da minha vida pessoal, eu amo falar, tipo, ai, fulano não tem um social bond theory tão forte, sabe? Olha o jeito que ele fez tal coisa. Olha o jeito que ele tem desvio de caráter, não sei o que lá. Eu amo usar isso. Então, enfim, é só pra vocês saberem que essas teorias, a gente tá tendo uma lente ali, da parte muito crua do ser humano. Então, quando ele comete crimes, quando ele tá cometendo desvios muito absurdos, mas elas entram bastante no nosso dia a dia. Então, são teorias que fazem a gente pensar bastante como que a gente mudaria coisas no nosso dia a dia, quem que a gente escolhe para mudar as coisas no nosso dia a dia, ou seja, políticos, enfim. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou tentar fazer um sorteio no próximo vídeo de novo, mas hoje vocês vão ficar só comigo. Muito obrigada por assistir. Por favor, não esquece de dar um like e se inscrever nesse canal. Eu prometo trazer vídeos de casos assim misturados com teorias, que eu acho que é uma coisa que eu me interesso bastante. Então, portanto, eu acredito que vocês vão se interessar também. E é isso, um beijo e muito obrigada pra vocês e pras meninas do Women in Crime, elas são incríveis. Obrigada e tchau!